Bom, boa noite, pessoal. Iniciando aqui a nossa aula 13 de sistemas estruturais. E eu deixei aqui preparado para vocês a resolução do exercício da aula passada. Qual que era este exercício? Esse exercício era exatamente essa viga biapoiada que está aqui na tela de vocês. Uma viga de 12 metros de comprimento. Uma viga que tem uma carga uniformemente distribuída não sobre os 12 metros, mas sim sobre 10 metros, começando-se a partir aqui do apoio 1. E tem uma carga pontual de 45 kN, exatamente nesse ponto que nós podemos dizer que ele é 10 metros distante do apoio 1 ou 2 metros distante do apoio 2, já que essa viga tem 12 metros e eu tenho aqui já 10 metros da carga distribuída. Eu não tenho a cota aqui dos 2 metros, mas aí eu subtraio, né? 12 por 10, eu consigo falar que essa carga pontual de 45 kN ela está distante 2 metros do apoio 2. Deixei aqui esses pontos em marca-texto para falar algumas informações no decorrer da resolução do exercício, alguns toques que eu acho que são importantes na resolução de cargas uniformemente distribuídas, e eu ainda acredito que surja e que existam algum tipo de dificuldade por parte de vocês. Então, não por acaso, né, eu deixei esses pontos com marca-texto, tá? Inclusive aqui onde eu estou colocando 5 metros, aqui no decorrer da resolução do exercício, vocês vão saber do que se trata. Bom, a primeira coisa que eu faço quando eu tenho um exercício desse tipo é definir onde são as reações de apoio. Nós já estamos acostumados a saber que essas reações elas não podem ser no meio da viga. Essas reações elas são exatamente nos apoios, né? Então, se eu tenho aqui o apoio 1 e o apoio 2, eu estou sofrendo essa incidência de cargas vindo de cima para baixo, eu tenho as reações vindo de baixo para cima nos apoios. Então, se esse apoio se chama 1 e esse apoio se chama 2, eu tenho aqui reação vertical em 1 e reação vertical em 2, já que as cargas são verticais. Usando-se da primeira equação da estática, o que fala essa primeira equação da estática? Ela fala aqui, a somatória das cargas verticais é igual a zero. Estamos condicionando que tudo que tem para baixo é positivo. Bom, então o que eu tenho para baixo? Eu tenho os 20 kN distribuídos em 10 metros. Então eu tenho 20 vezes 10, positivo, já que está para baixo. Eu tenho a pontual aqui de 45 kN, está para baixo, então é mais 45, positivo. Não tenho mais nada para baixo, tenho para cima. Tenho o que para cima? A reação vertical em 1 e a reação vertical em 2. Se está para cima, pela nossa condicionante aqui, eu coloco o sinal de negativo antes delas, né? Então, menos RV1, menos RV2. Não tenho mais nenhuma carga atuando sobre essa viga, seja carga de ação, né? Ou carga de reação. Então, tudo isso igual a zero. Apenas substituir os valores que eu tenho em cima da primeira equação da estática. Fazendo a resolução dessa equação de primeiro grau, 20 vezes 10, 200, mais 45. Já peguei aqui os menos, joguei para o outro lado do sinal de igual, fica positivo, mais RV1, mais RV2. Coloquei aqui de uma forma, uma disposição mais interessante de se enxergar. RV1 mais RV2 igual a 245. Não consigo sair daqui porque eu tenho duas incógnitas. Eu tenho a reação vertical em 1 e a reação vertical em 2. Mas aqui eu já tenho uma informação importante, que é aquela informação quase que intuitiva que nós temos quando resolvemos exercícios dessa natureza. Que sobre essa viga estão atuando 245 kN. Logo, as reações de apoio elas devem suportar essa carga para que essa viga não entre em colapso.
por essa viga não ser uma viga simétrica, ou seja, as cargas terem uma simetria, quando eu falo uma viga simétrica, no caso é o que eu estou falando, eu divido isso aqui em 6 metros, divido isso aqui no meio, perdão, jogo 6 metros para um lado, 6 metros para o outro. Se não se repete o que eu tenho de um lado e o que eu tenho do outro, essa viga não é simétrica. É o caso dela e é diferente dos casos que nós estávamos trabalhando até algumas semanas atrás. Bom, isolo essa equação, tá? Eu não consigo aqui sair de duas incógnitas. Eu preciso do auxílio da segunda equação da estática, que é a qual? É a equação do momento, que ela fala que a somatória dos momentos em torno de um apoio, aqui eu estou elegendo o apoio 1, e eu estou propondo para a semana que vem que vocês elejam o apoio 2, para vocês verem que se chega no mesmo resultado, é igual a zero. E aí temos aqui também uma condicionante que diz que os momentos que giram no sentido horário, estamos condicionando eles como momentos positivos. Se eu estou girando todo mundo aqui em torno do apoio 1, quem que são os momentos que estão trabalhando aqui? Quem que são as cargas que geram momento? Então eu tenho aqui 20 kN por metro vezes 10 vezes 5. E aí entra aquela parte que eu falei no início aqui da nossa resolução. Onde eu marquei com marca-texto é justamente para demonstrar o que são esses 5 metros aqui. Bom, o que fala a fórmula de momento? Ela fala que é uma carga vezes o braço de alavanca. Bom, se eu tenho aqui uma carga de 20 kN distribuídos em 10 metros, até aí tranquilo. 20 vezes 10, 200. Eu tenho 200 kN, mas qual é esse braço de alavanca? Qual que é a distância que eu vou considerar dessa carga até o apoio 1? Sendo que essa carga está distribuída em 10 metros. Lembram que eu falei lá atrás que essa carga ela está no eixo, ou seja, ela está no meio do que nós podemos chamar de um bloco, né, de cargas, e é de carga uniformemente distribuída. E é o que eu pintei aqui de marca-texto. Eu tenho um bloco aqui de 10 metros, com a incidência de 20 kN, e o eixo de simetria da aplicação dessa carga é exatamente a metade. Onde que é a metade dela? A metade é aqui, em 5 metros. Que coincide com a distância até o apoio 1. Vejam que quando eu estiver girando aqui em torno do apoio 2, e aí eu já estou dando uma dica para a resolução do próximo exercício que eu quero que vocês resolvam, esse bloco ele continua o mesmo, 10 metros de carga sendo aplicada. Porém, eu estou girando em torno depois do apoio 2. Só que aqui já não é mais 5 metros de distância. São quantos metros de distância? Esse meio desse bloco aqui de 10 metros, aqui onde eu estou clicando com o mouse, está distante quantos metros do apoio 2? Isso eu vou deixar para vocês pensarem, justamente porque esse é uma das grandes questões que eu quero que vocês pensem para a resolução do exercício que eu deixarei proposto, né? Na verdade, eu já deixei proposto, mas como sendo o exercício proposto dessa aula. Bom, vamos voltar aqui para esse. Então, aqui, recapitulando, né? Eu tenho 20 kN por metro distribuídos em 10 metros. 20 vezes 10, 200. Porém, qual que é o braço de alavanca? Qual que é a distância dessa carga de 200 kN até o apoio 1? 5 metros. Por quê? Porque aqui eu tenho 10 metros e o eixo desse bloco aqui de 10 metros é 5, né? 5 para um lado, 5 para o outro. Essa carga distribuída de forma igual, tanto de um lado quanto do outro. E esse eixo aqui, que eu criei com essa linha tracejada, ele está distante 5 metros desse apoio 1. Como isso gera um momento positivo, 20 vezes 10 vezes 5,
positivo. Esse é a grande dificuldade, o que demora mais para entrar na nossa cabeça, é entender essas nuances da questão de momento com cargas distribuídas. Bom, depois eu tenho aqui uma carga pontual de 45 kN que está girando um momento positivo, né, já que está girando horário aqui em torno do apoio 1. Então é 45 vezes 10. Então aqui, ó, mais, né, 45 vezes 10. E aí eu tenho mais uma carga, que é a carga da reação vertical em 2, que está girando anti-horário em torno do apoio 1, então é negativo, ou seja, será menos RV2 vezes o braço de alavanca, que é 12 metros. Então aí eu completo aqui a somatória de todos os momentos que estão trabalhando em cima dessa viga. Tenho aqui menos reação vertical em 2 vezes 12 igual a zero. Fazendo-se a soma dessas multiplicações, eu tenho 20 vezes 10 vezes 5 igual a 1.000, mais 45 vezes 10, 450, igual, joguei esse RV2 vezes 12 para o outro lado, ele está negativo, foi para lá positivo, vira RV2 vezes 12 positivo. Já manipulei aqui para ficar de uma forma mais interessante de se ver, né, de se enxergar. Isolei o RV2 de um lado, igual 1450 dividido por 12. O 12 está multiplicando, passou por outro lado, dividindo. Faço a resolução dessa divisão, chego em 120,83. O que? Kilonewtons. Achei a reação vertical em 2. Volto aqui na primeira equação que eu separei, achei a reação vertical em 2. Se eu pego 245 menos o que eu achei aqui na reação vertical em 2, eu vou achar a reação vertical em 1. Por isso usei aqui, portanto, né, esses 3 pontinhos, RV1 será 245 menos 120,83, igual 124,17 kN. Então eu achei aqui as reações sobre o apoio 1 e sobre o apoio 2, que são necessárias e suficientes para conter a aplicação dessa carga sobre essa viga biapoiada. Para o exercício proposto para a semana que vem, as reações elas têm que ser exatamente as mesmas, tanto de reação vertical em 1, tanto de reação vertical em 2. Talvez mude um pouquinho os valores por conta do arredondamento que vocês vão utilizar, porém, os valores não podem diferir muito desses valores que estão aqui, né, como a proposição do exercício que eu estou acabando aqui de explicar para vocês, né, nessa noite. E aí vale também novamente como dica, né, aquilo que eu falei aqui para vocês. Eu estou propondo um exercício que, em vez de girar em torno do apoio 1, irá girar em torno do apoio 2. Então, quando eu estiver aqui manipulando na somatória dos momentos que giram em torno aqui do apoio 2, quando eu estiver trabalhando aqui com a minha equação, com a minha carga uniformemente distribuída, eu tenho que prestar atenção. Quem que vai ser esse braço de alavanca dessa carga até o apoio 2? O braço de alavanca dessa carga até o apoio 1, 5 metros. Coincide, inclusive, com a distância desse bloco de cargas até o apoio 1, coisa que não vai acontecer em relação ao apoio 2. Tá? O que eu tinha para explicação a título de colocação no canal do YouTube é isso. Espero que vocês tenham gostado e aqui abrirei para o nosso período de retirada de dúvidas. Muito obrigado.